Olá, guerreiros! Olá, guerreiras! Tudo bem? Professor Eduardo Galante para dar sequência no nosso curso. Na verdade, para encerrarmos aqui, então, esta parte do nosso curso, onde, então, nós tratamos especificamente sobre alguns artigos da Lei 11.340, especificamente aqueles que estão lá no nosso conteúdo programático. Então, nós tratamos ao longo destas 4 aulas todos aqueles artigos que foram sugeridos e isso, então, nos dá, graças a Deus, plenas condições de continuarmos e, com isso, resolvermos algumas questões, ok? Gente, desde já me coloco à sua disposição. Caso queiram falar comigo, professor Eduardo Galante, eu aqui estarei sempre pronto, sempre apto a ajudá-los, tá bom? E caso queira também, estarei nas redes sociais, professor Eduardo Galante. Olha, vamos lá então, vamos dar sequência no nosso curso? Simbora comigo, vamos estudar esta importante lei, a Lei 11.340, e nós então focamos o nosso curso nestes artigos aqui, ó, nos artigos 1 a 24 e também no artigo 41 da nossa lei, ok? Gente, dando sequência no nosso curso, nós, então, encerramos a nossa aula anterior, falamos sobre diversas medidas protetivas e daremos sequência a isso. Então, no nosso resumo, medidas protetivas de urgência à ofendida, eu quero que vocês, então, acrescentem estas ideias aqui. Nesse caso, você vai perceber que, inclusive, eu trouxe uma questão para que a gente possa resolver, uma questão de 2018, que caiu em concurso de 2018, onde, então, a banca claramente fez isso, tá bom? Então, poderá o juiz, quando necessário, e detalhe, sem prejuízo de outras medidas, então o juiz, gente, desde que esteja num contexto ali de necessidade, quais são as medidas protetivas de urgência que ele poderá, então, aplicar à ofendida? Então, cuidado, nós temos aquelas medidas protetivas que serão aplicadas ao autor, não é isso? Como aquelas que nós, então, tratamos na aula anterior, e agora eu vou trazer aquelas que estão diretamente relacionadas à ofendida. Não confundam isso na hora da prova. Bem, nos termos aqui, então, da nossa lei, qual seria a primeira medida? Encaminhar, gente, a ofendida e também aos seus dependentes a um programa oficial ou ainda a um programa comunitário de proteção e de atendimento. Normalmente existem, tá, instituições que recebem por parte do Estado algum tipo de ajuda, algum tipo de incentivo, inclusive para que possa, então, prestar esse apoio aí, tá ok? Uma outra medida é determinar a recondução da ofendida e também dos seus dependentes ao respectivo domicílio, isso após o afastamento do agressor, ou seja, nunca ali com o contexto do agressor. Então, o agressor é retirado daquele domicílio, a esposa ali, né, a mulher volta, não é isso? A ofendida volta com os seus respectivos dependentes. Uma outra medida seria determinar o afastamento da ofendida do lar sem prejuízo dos direitos relativos a seus bens, também relativos à guarda dos seus filhos e alimentos. O que é isso? Vamos pensar aqui. Pode ser que se ela então se ela voltasse para o domicílio, em algum momento, então, ela poderia novamente ser vítima ali, então, desse homem, porque nós sabemos muito bem que existem ali um lapso temporal, e esse lapso temporal ali poderia fazer que uma hora ele retornasse. Ou seja, também tem os familiares e tudo mais. E nós sabemos que existe um instituto jurídico chamado abandono do lar. E aí, este instituto poderia ser aplicado nesse contexto? Não. O juiz, então, poderia falar com ela, olha, a ofendida vai, então, ser afastada do lar, pois é mais seguro para ela, porém, ela não vai ter qualquer prejuízo em relação aos seus bens, em relação à guarda dos filhos, bem como em relação aos alimentos. Isso tudo será preservado mesmo diante do contexto do seu afastamento do lar. Isso é uma outra medida. E mais uma.
determinar a separação de corpos. Essa também é uma medida que é muito comum. Sempre que há, então, esse contexto de violência, acaba, então, ali tendo uma separação e esta separação, ela está no rol de medidas protetivas de urgência à ofendida, ok? Bem, pronto, nós, então, conseguimos identificar medidas que são extremamente importantes e que certamente poderão ser objeto de prova. Além disso, e professor, e para a proteção patrimonial dos bens ali da sociedade conjugal? Ou daqueles bens que são de propriedade particular da mulher? Porque normalmente quando há um contexto desta natureza de violência, a primeira tendência do homem ali então é se desfazer dos bens, é dilapidar todo esse patrimônio justamente com a intenção de ou seja, atacar a ofendida. Nesse caso, o juiz, então, poderá, de maneira liminar, conceder algumas medidas em relação a estes bens. Por exemplo, a primeira medida que ele poderá determinar é a restituição de bens que foram, então, indevidamente subtraídos pelo agressor à ofendida. Então é muito comum, por exemplo, que durante aquele lapso temporal em que a ofendida está fora ali daquele imóvel, daquela residência, ele aproveite aquela oportunidade para retirar bens, para fazer uma série de outras condutas. E nesse caso o juiz então pode determinar que, olha, os bens que foram indevidamente subtraídos sejam imediatamente devolvidos aí, no caso, à ofendida. Uma outra conduta que poderá ser tomada em relação a estes bens, a este patrimônio, é a proibição temporária para a celebração de atos e contratos de compra, venda e locação de propriedade em comum, tá? A não ser aquela que tenha autorização expressa. Então, aquela história, eu então tive aqui, um ato de Maria da Penha, um ato que está na 11.340, aí a primeira coisa que o homem faz é, vou me desfazer desse imóvel, vou mostrar para ela, aí começa. Então, nesse período de cabeça quente aí, o que o juiz faz? Proíbe, fala, olha, nós não teremos aqui, então, celebração de atos e contratos aí de compra, venda e locação da propriedade em comum. Com isso, então, há uma clara proposta de se evitar a dilapidação do patrimônio, ok? Mais uma proteção aí em relação ao patrimônio. Suspensão das procurações que foram conferidas pela ofendida ao agressor. Então, se existir algum tipo de procuração que foi dada pela ofendida ao agressor, haverá então aí uma suspensão destas procurações. E mais, prestação de uma caução provisória, isso ocorrerá mediante depósito judicial por todas as perdas e danos materiais que poderão ocorrer em decorrência da prática desta violência doméstica e familiar contra a ofendida. Então, esta prestação, esta caução, na realidade, ela poderá ser utilizada no eventual caso de alguma perda ou de algum dano em relação a esse material, tá bom? Os materiais, então, decorrentes lá da prática desta violência. Por exemplo, pode ser que durante o ato de violência o homem, por exemplo, venha quebrar uma televisão, venha danificar um automóvel, coisa do tipo. Então, esse valor da caução serviria justamente para cobrir essa indenização. Olha, o juiz ainda, ele deverá automaticamente fazer a comunicação ao cartório, justamente falando sobre esse caso aqui. Olha, está proibido, então, a celebração de atos e contratos de compra, venda e locação daquela propriedade que é comum desse casal e mais, tá? A suspensão das procurações conferidas pela ofendida ao agressor. Então o juiz oficia imediatamente ao cartório para que o cartório então fique ciente, pois caso o agressor tente desta forma agir, nesse caso nós sabemos então que o cartório terá ali como evitar que isso ocorra, ok? Então o juiz deverá logo fazer isso. Olha, isso aqui é novidade, prestem atenção nesse detalhe aqui, gente. Por favor, máxima atenção nisso aqui. Esse artigo aqui, que é o artigo 41,
ele sofreu aqui vamos dizer assim, uma importante modificação, e esta modificação é do ano de 2018. Isso significa dizer que é novidade. E novidade, banca ama. Banca ama novidade. Então, eu, professor Galante, entendo que a questão da nossa prova da Lei 11.340, pelo menos uma delas, certamente poderá estar aqui, nessa questão. Então, máxima atenção aqui agora sobre esse aspecto aqui, ó. Eu vou falar da questão do descumprimento das medidas protetivas de urgência. Era algo muito comum, tanto é assim que o nosso legislador, então, fez questão de trazer esta novidade legislativa. Muita atenção com estas informações que eu falarei aqui agora. Então, no nosso resumo, eu quero que você agora coloque assim para mim: descumprimento das medidas protetivas de urgência. Descumprimento de medidas protetivas de urgência. Quais são as consequências? Então, nos termos da nossa Lei 11.340, o que isso, então, poderá ocasionar, no caso aí, ao agressor, tá bom? Olha, nesse caso aqui nós temos uma dura medida. Olha só, descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência. Qual é a consequência jurídica para isso? Gente, no caso, será a pena de detenção de 3 meses a 2 anos. Então, aquele agressor, aquele então que o juiz determinou que cumprisse determinadas medidas, se ele descumprir estas medidas protetivas de urgência, então ele poderá ser apenado com detenção de 3 meses a 2 anos, tá? Professor, e deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. É importante saber se quem concedeu essas medidas foi um juiz, ou seja, foi de competência civil ou criminal? Não, independe de competência civil ou criminal do juiz que deferiu essas medidas. Não pode descumprir, seja na seara penal, seja na seara criminal, na seara civil, o que não pode é descumprir. Professor, e na hipótese de prisão em flagrante? Na hipótese de prisão em flagrante, gente, tão somente o juiz é que poderá conceder a fiança. Essa informação aqui também, eu acredito como algo muito relevante para a nossa prova. Então, deixa eu apagar isso aqui. Olha, no caso de prisão em flagrante, então, tão somente só o juiz é que poderá conceder fiança. Então, se aparecer na nossa prova que aquele que foi preso em flagrante em decorrência, então, do descumprimento dessa medida aí, no caso da prisão em flagrante, o que vai acontecer? A autoridade policial vai poder arbitrar a fiança? Não, só vai poder conceder fiança juiz, tá bom? Professor, o que foi tratado aqui impossibilita a aplicação de outras sanções? Não. Aqui é apenas mais uma, ou seja, diante desse contexto, pode ser então que a banca explore esta ideia que nós acabamos de falar, do descumprimento então das medidas protetivas de urgência. Olha só, os crimes praticados com violência doméstica e familiar. É possível, gente, que, olha, nessa situação aí, tá? É possível se aplicar a lei dos juizados especiais? Olha o que diz então agora aqui a nossa norma. Os crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei 9.099, que é a lei dos juizados especiais. Então isso aqui é mega, ultra, super importante. Pode ter certeza que a banca vai utilizar desta informação. Então, gente, caso então ali o agressor, o crime for praticado pelo agressor com base nesta lei aí 11.340, ou seja, se o crime foi praticado com violência doméstica e familiar, esquece, não irá se aplicar a lei 9.099, que é a lei dos juizados especiais. Não se aplica então os juizados especiais aqui. Tá bom? Então, aos crimes praticados com violência, tá? Com violência doméstica e familiar contra a mulher. Independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei 9.099. Pronto. Esta informação certamente será muito útil para a nossa prova. Seguindo.
Eu trouxe aqui para vocês algumas questões e aqui embaixo, em que pese eu já ter colocado o gabarito para você, isso então não tira aí a nossa aí missão de entender o contexto. Olha só o que diz então essa pergunta aqui. Isso aqui eu trouxe para que você possa então identificar comigo aqui todas essas questões. Isso aqui são perguntas que caíram no âmbito do ano de 2018. Assinale a opção que apresenta uma medida protetiva de urgência. Então a banca logo já fixou, olha, o assunto é medida protetiva de urgência. Agora, aplicada a quem? Aplicada ao agressor, aplicada à ofendida, aplicada ao agressor. Opa, tá? Isso no caso então de constatação da prática de violência doméstica contra a mulher. E nos termos da Lei 11.340. Então, a primeira coisa que você precisa fazer na hora da prova, gente, é justamente isso. É você identificar. Pronto. Qual é o tema da pergunta? Quando você faz isso, você aumenta muito, mas muito a sua chance, então, de acertar a questão. E olha, sempre que você fizer a identificação da ideia, o seu cérebro automaticamente irá trabalhar para isso. Então, gente, dentre essas medidas aqui abaixo, olha só que interessante. Qual é aquela que eu posso aplicar, então, ao agressor? E isso nós tratamos ao longo do nosso curso. Proibição, então, de aproximação ou contato com familiares da ofendida. Nós não temos a medida aplicada ao agressor, transferência para outra comarca, prestação de serviços em creches e asilos, pagamento de multa, pagamento de cesta básicas. Aliás, pagamento de cesta básica, lembra que nós falamos bastante sobre isso? Pois é. Então é importante que você saiba quais são as medidas que se aplicam, tanto as medidas protetivas de urgência, todas aquelas que se aplicam tanto ao agressor quanto também à ofendida. E com isso, então, a gente conseguirá acertar a questão. Pronto. Vamos para mais uma questão? Opa! Questão número 2. Assinale a opção que apresenta, então, a medida protetiva de urgência aplicada contra um agressor em caso de constatação. Gente, eu trouxe essa pergunta novamente por um motivo muito simples. Olha que interessante. Se você fizer, então, análise da primeira pergunta e da segunda pergunta, você vai descobrir que as duas são idênticas. Porém, você não sabe, mas eu vou revelar para você, estas duas questões foram aplicadas em provas diferentes. Uma delas foi aplicada no ano de 2017, no finalzinho, e a outra foi aplicada no ano de 2018. A mesma pergunta. Daí a minha tese que é importantíssimo que você, então, gente, pratique questões, pois a chance de se cobrar ideias semelhantes é muito grande. Eu não digo nem a mesma questão, tá? Mas isso pode inclusive ocorrer. Mas as ideias são sempre as mesmas. Estas não são modificadas, como nesse exemplo que eu acabei de dar a você. Ou seja, a mesma pergunta foi cobrada no ano de 2017 e depois foi cobrada no ano de 2018 e explorou a mesma ideia. E como sempre, nós já sabemos, aqui a resposta correta é a proibição de aproximação ou contato com familiares da ofendida, ok? Então, mais uma vez aqui fica o meu recado para você para sempre praticar questões. Depois, mais uma questão. Configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão, tá, que baseada em gênero cause-lhe sofrimento físico e que ocorra onde? Aqui mais um detalhe, gente. Nós falamos sobre isso ao longo do nosso curso. Lembram lá? Olha, cuidado, onde é considerado então o âmbito doméstico? Lembra dos agregados? Lembra daquelas questões? Pois é, olha aí na nossa prova. Então,
fazendo uma análise aqui correta, nós iríamos descobrir o seguinte, olha, em relação íntima de afeto, não é isso? Independentemente de coabitação desenvolvidos. Lembra aquele caso lá que eu contei, olha, do namorado que termina, mas não aceita o final do relacionamento e fica incomodando a ex-namorada e aí fica lhe causando ali uma série de transtornos, sofrimentos? Pois é, nesse caso, então, fica claro que esse, sofrimento físico aí, ele poderá, então, ter relação necessariamente o quê? Com o fato de ter tido um afeto ali e não precisa para isso nem estar na mesma coabitação. E aí, olha só o que diz a letra A. Dentro da residência da vítima, desde que o agressor seja do sexo masculino. Gente, não necessariamente tem que ocorrer dentro da residência da vítima. Por quê? Pode ser em coabitação diferentes. Em relação íntima de afeto, somente se o agressor conviver com a vítima. Não precisam estar coabitando o mesmo teto. No âmbito da unidade doméstica, desde que o agressor seja pessoa da família, também não há esta necessidade. No âmbito da família, salvo se o agressor não possuir laços naturais com a vítima. Não há qualquer previsão, então, desta na nossa lei. Logo aí, a única resposta que está de acordo com a 11.340 é a letra C. Vamos para mais uma questão? Não constitui medida protetiva de urgência. Gente, e aqui ele não especificou, olha só que interessante. Então, medida protetiva de urgência é muito cobrado em prova. Estas questões que eu trouxe aqui para vocês até agora, a exceção de uma delas que é do ano de 2017, que eu trouxe para mostrar que caiu a mesma pergunta em 2018, todas elas são de 2018, as demais são todas elas de 2018. E você vê então que medida protetiva de urgência é algo que está sempre presente em prova e que por isso então demanda uma atenção muito grande por parte de todos nós, candidatos, tá bom? Então, e aqui tem mais um peguinha. A banca aqui explorou, o efeito negativo da premissa, ou seja, ela quer saber, dentre aquelas opções que estão abaixo, qual delas não é uma medida protetiva de urgência. Então, basta você saber quais são e aí aquela que não for é a resposta da questão. Prestação de alimentos provisórios. Isso poderá ser uma medida protetiva de urgência? Sim. Proibição de contato com a ofendida. Sim, aplicada inclusive ao agressor. Afastamento dos familiares da ofendida com a fixação do limite mínimo de distância. Mesma coisa. Suspensão das visitas dos dependentes aos dependentes menores. Existe também. A única que não encontra respaldo, então, na nossa lei é o afastamento de cargo ou função pública. Não há, então, no rol de medida protetiva de urgência esta possibilidade. Logo, então, a única resposta errada aqui é a letra E. E a questão número 5. Considerando-se servidora pública, aqui já identificou que trata-se de uma servidora pública. E se ela estiver no contexto de uma situação de violência doméstica, para que se possa preservar a sua identidade física, a sua integridade física e psicológica, o juiz então poderá assegurar a esta servidora pública algumas medidas. Entre estas medidas, nós temos uma que é a mais lembrada de todas elas, que é o acesso prioritário à remoção quando for integrante da administração direta ou indireta. Lembra então, gente, daquela questão até que eu falei? Olha, não esqueçam desse detalhe, tá? Remoção é um instituto que a gente pode considerar como sendo uma transferência. Então, até na nossa aula eu citei o exemplo, São Paulo, Ribeirão Preto, não foi? Pois é, isso é muito explorado em prova. Não deixem de dar atenção a esse detalhe. Então, a servidora pública que estiver num contexto de situação de violência doméstica, ela poderá, então, ter acesso prioritário, ou seja, então na primeira vaga que tiver para remoção, ela terá prioridade então para ser removida e com isso se afastar daquela localidade onde então ocorreram ali aquelas agressões, onde ocorreram então a violência, onde ocorreu a violência doméstica, ok? Então aqui nós temos mais uma prova que
tudo aquilo que nós falamos até agora tem sido cobrado em concursos e a gente tem que ter o máximo de cuidado possível, ok? Meus queridos guerreiros, minhas queridas guerreiras, nós chegamos ao final, então, desse nosso curso, especificamente da nossa Lei 11.340, todo o assunto que é necessário para que você faça uma boa prova, eu consegui esgotar aqui com as nossas aulas. Isso significa dizer que a leitura atenta, o resumo de tudo isso que nós acabamos de falar, certamente te dará condições para acertar todas as questões da prova. Eu não quero te desejar sorte, eu quero te desejar sucesso, porque sorte é para quem não se preparou. Sucesso, sim, está a seu alcance. Lembre-se, um concurso ele é feito de muita dedicação e de muita estratégia de planejamento também. É o que eu desejo para você. E com isso, então, certamente nós teremos condições de acertar as questões da prova e conseguir um bom resultado. Eu tenho fé, eu tenho certeza que o seu nome estará no rol de aprovados. Você estará lá, você guerreiro, você guerreira, e eu quero ter a honra de andar por São Paulo, meu estado de coração, onde eu morei por muitos anos, e eu quero então encontrá-los por aí e ser, necessariamente ali honrado com a sua aprovação. Desde já, muito obrigado por tudo que nós fizemos até agora. Nós estamos com outras parcerias e estas parcerias, então, certamente deverão continuar, ok? Um grande beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Até uma próxima oportunidade, gente. Tchau, tchau.